Debate Bola 4 Linhas chega em 3 cores que traduzem tradição com o Fluminense, única equipe do Rio de Janeiro que venceu na rodada. Com um gol de Fred em cobrança de falta que desviou na barreira, o tricolor das Laranjeiras venceu o Corinthians no Engenhão. Pergunta que não quer calar e mando aqui para a mesa de cara a mesa com Fernando Diniz, Fernando Quaresma e Bruno Ávila. De fato, o campeão voltou? Olha, ô Vinícius, o campeão tá voltando. Eu voltei e agora pra ficar... Porque aqui é o meu lugar, né? Exatamente. Eu acho que o campeão tá voltando. Porque estão deixando o Fluminense chegar, né? Usando um termo que a torcida do Flamengo usa muito, né? Mas estão deixando o Fluminense chegar, né? E o Fluminense realmente 4 jogos, 4 vitórias, né? Isso daí os números não mentem. E o Fluminense tá evoluindo aos pouquinhos, né? Fernando Quaresma, 4ª vitória consecutiva do tricolor. A que se deve esse progresso todo? Ao Abel Braga ter mantido o mesmo time por diversas rodadas. Acho que o Abel agora está conseguindo achar uma escalação boa para a equipe do Fluminense, apesar de não concordar ainda com a escalação do senhor Edinho no meio-campo do Fluminense. Concordo com você. Acho que o Rodrigo ele tem mais qualidades ofensivas do que o Edinho, mas também seria um risco colocar agora o Rodrigo, e a gente não pode tirar como base um jogo. Nós temos que ver uma sequência do Rodrigo para saber se ele realmente merece ser titular da equipe do Fluminense. Bruno Ávila. O Quaresma, você acha melhor o Edinho ou o Diguinho no meio campo? O Rodrigo. O Diguinho você acha melhor? O Rodrigo. Entre Edinho e Diguinho, ele prefere o Rodrigo. Entendi. O Rodrigo. O que chamou mais atenção nessa partida? Acho que foi a parte ofensiva do Fluminense, que deixou de começar diversos jogos de uma forma recuada, até porque o time era um time pesado, tinha o Valência, o Edinho, o Márcio Rosário, o Rafael Moura e o Fred no ataque. Então o time ficou mais leve e automaticamente ficou mais ofensivo com a chegada do Lanzini, que apesar de receber algumas críticas, ele tem perturbado e muito a zaga dos adversários. E ele arrumou o time do Fluminense, né? A chegada do Lanzini, ela arrumou o time do Fluminense. Por quê? Porque o Fluminense passou a ter um 4º homem de meio de campo. Né? Coisa que não tinha, que tinha algum terceiro homem remendado, quebrando o galho. Né? Na verdade, o Fluminense tinha 2 terceiros homens, né? O Souza e o Marquinhos, né? Marquinho, né? Na verdade. Na verdade, você não dá para você confiar totalmente no futebol do Souza, nem no do Marquinho, né? Você mesmo nunca confiou no Souza, né? Principalmente no Souza, né? No Souza realmente não dá, porque o Souza não... Seria pra então mim, quem diz para você? Martinucci e o Lanzini? Eu testaria os dois de início, entendeu? Aliás, testaria os dois pelo menos num jogo, entendeu? Num jogo desde o início. E quando entendeu? o Deco voltasse à equipe? Aí, Deco e Lanzini, a princípio, né? Por exemplo, o Deco é veterano, aí compensa... com a juventude do Lanzini. Com a juventude do Lanzini, seria interessante. Se bem que o Martinucci também é jovem, né? Exato, diga aí. Mas eu acho que o Fluminense só peca em uma coisa, ele não tem homem de ligação. Tá saindo muito também ao ataque o tempo inteiro e não tem aquele homem que trabalha a bola. E deixaram essa função para o Marquinho. Apesar dos pesares dele estar vindo aí a ajudar a equipe tricolor, ele não é um homem criativo, ele não é aquele jogador criativo. Mas não tem também por opção do Abel. Né? Porque então, ele tem o Martinucci no banco. Mas o Martinucci não é homem de criação. Mas assim, se você for olhar, tecnicamente, ele é um jogador muito superior ao Marquinho. Não, ele mas eu tô falando de um homem mesmo de ligação, que realmente vai desempenhar essa função de homem de ligação. Uhum. O Marquinho, ele é falado função tática. Qual função tática de fato? Qual é a importância taticamente dele? Marquinhos é aquele famoso faz tudo, né? Lateral esquerdo, lateral direito, né, volante. Eu acho que o único problema do Marquinho, na minha visão, hoje, nesses 4 jogos,
é que ele tá reclamando demais com os juízes. E ele Nesses reclama de 4 uma jogos forma... e em jogos anteriores também. Exatamente. E ele reclama de uma forma muito agressiva, podendo ser expulso em um jogo fácil e podendo complicar a equipe do Fluminense. Sim. Não, principalmente contra o Cruzeiro, ele fez isso demais. E aquele lance que ele rasgou a própria camisa, que ele ficou com raiva. Contra o América É. Mineiro. Hein, o Vinícius? Pois não. Em relação a essa parte tática, né, a importância tática do Marquinho, é um jogador que tem um vigor físico bom, entendeu? Então ele está sempre junto do jogador que ele está marcando e ele tem uma marcação boa. Então, durante a partida, você consegue ver ele roubando muitas bolas, ele está sempre junto da marcação, ele não fica muito para trás. E fica aí a importância tática dele. Então, para você, Marquinhos seria então um terceiro volante então para o Fluminense? Ele poderia jogar nessa posição caso o Abel quisesse, entendeu? Ele perdesse a vaga de meia, aí ele podia jogar no meio Sabe campo qual que é o ajudando. grande problema que eu acho também do Marquinho? É que ele não consegue ficar na posição dele. Ele quer desempenhar várias funções Isso. ao mesmo tempo. Então, se Opa. ele está sendo chamado como homem de ligação, ele tem que ficar mais plantado. Quem tem que avançar é o Lanzini, não é ele, não. E ele avança e ele deixa o próprio Diogo sem ninguém. Fica mão na deixando mano. um buraco, né? No Deixa, meio Isso. deixa esse buraco ali. Esse é o grande problema que eu tô falando do Fluminense. Porque Querendo não ajudar, ele consegue atrapalha, né? Exato. Né? Até agora não tá atrapalhando. Mas pode chegar um certo jogo que vai atrapalhar. Isso. O Ciro, de início, perdeu 2 boas chances. Vocês acham que foi ansiedade, querer mostrar serviço logo? Excesso de vontade. Concordo. Eu acho que foi um pouquinho de excesso de vontade e um pouquinho de egoísmo também do Ciro, né? Porque o Ciro, na primeira bola, ele tinha que ter rolado pro Lanzini. Assim que ele ganhou a dividida com, se não me engano, com o Ralf, né? Ele tinha que ter rolado pro Lanzini. Porque o Lanzini estava livre. Era só ele, a bola, o gol, entendeu? O goleiro e Deus, né? Digamos assim. É. Né? Então, ele tinha que ter feito isso. E no segundo, ele também poderia ter rolado a bola pro outro jogador do Fluminense, que também era o Lanzini. Exatamente. Vocês acham que essa ansiedade toda, o fato dele estar muito esfomeado diante do gol, pode render uma perda de vaga no ataque? Porque o Rafael Sobis é o reserva dele, de acordo com os esquemas do Abel. Eu acho que o que está acontecendo no Fluminense foram os suplentes conseguirem chegar próximo do patamar dos titulares. Estava um desnível muito grande, uma diferença de qualidade muito grande e de vontade também. Porque aquele suplente sabia que já ia ser suplente em vários jogos. Então ele não estava mostrando muita vontade na hora que ele entrava no campo. Então agora já está complicando um pouco a cabeça do Abel, porque ele sabe o seguinte: o Rodrigo entrou bem e o Rodrigo pode roubar a vaga do Edinho, pode roubar a vaga do próprio Valência, entendeu? O Ciro também, né? O Ciro já está roubando a vaga do Rafael Sobis, do Rafael Moura também. Você tem o próprio Martinútil, que pode tirar a vaga do Marquinhos, o Souza. E a volta do Leandro Eusébio, que tirou a vaga do Márcio Rosário. Finalmente, né? Finalmente. Ainda bem, né? Ainda bem. O que falta hoje ainda, na minha opinião, é um lateral esquerdo que possa fazer uma sombra em cima do Carlinhos. E o Mariano, que tem uma sombra muito forte por trás dele, que é esse menino Wallace, que foi titular da Sub-17 da Que seleção foi brasileira. muito bem. Exato. Muito bem. É por isso que o Fluminense está melhorando. Não é o ideal e não está jogando bonito, como a Nike, mas está melhorando. Agora, o Fluminense desrespeitou, entre aspas, o Corinthians, envolveu a equipe corintiana. Qual que vocês acham que foi a melhor alternativa para que isso acontecesse na partida? A melhor alternativa foi o próprio Corinthians, né? O Corinthians tocou demais a bola e realmente não conseguiu concluir. Por quê? Porque a marcação do Fluminense foi bem feita nesse jogo, entendeu? O Fluminense jogou, o Fluminense começou bem no ataque, mas também, ele chamou um pouco o Corinthians para o jogo, mas era uma estratégia dele, né? Uma estratégia bem definida, aliás. Né? Começou um pouquinho recuado, mas também partindo dos contra-ataques em alta velocidade, né? Chegando com muito mais perigo do que o Corinthians.
Só que isso aí foi um pouco arriscado, né? Porque depois do gol do Fluminense, a gente viu um pouquinho do recuo excessivo, chamou demais o Corinthians. E é esse ponto que eu queria tocar. Ele tirou o Mariano e colocou o Digão, que poderia desempenhar também um pouco a função do Mariano. E ficou muito previsível as jogadas do Fluminense. Porque o Mariano é muito rápido e muito leve. Sim. O Digão não é um mau jogador, eu gosto do Digão. É um ótimo zagueiro. É um ótimo zagueiro. Mas ele é zagueiro, ele não é lateral, Ele né? é zagueiro. Então, o próprio Corinthians e o Tite, que eu também gosto do Tite, respeito o Tite, começou a atacar pelo lado direito. E o lado esquerdo do Fluminense atacava a equipe do Corinthians, que estava sabendo se defender. Uhum. Sim. Então, ficou muito previsível o time. Sim, não tinha sim. que ter recuado demais. Agora, Bruno, o Abel, logo ao final do jogo, declarou que nesses momentos, assim, quando tá 1-0, tem que jogar como time pequeno. Diante do Corinthians, tem que jogar como time pequeno, porque o Corinthians é forte. Concordo, não. Por que tem que jogar com o time pequeno? Pra poder recuar? Nos momentos assim, quando tá em vantagem. Não concordo, não. Acho que time grande tem que jogar como time grande, mesmo contra time grande. Isso, concordo. Vem cá, o Abel tá bebendo na mesma água do Flamengo? Que faz o gol e recua? E fez isso contra o próprio Corinthians e perdeu. Exatamente. Você pode me dizer os 7 primeiros da tabela da Série A, por gentileza? Pois não, primeiro Corinthians, segundo Vasco, terceiro São Paulo, quarto Botafogo, quinto Fluminense, sexto Flamengo, sétimo Internacional. O Corinthians, pra mim, dos 7 é o mais fraco. É o time mais fraco. Também acho. Concordo. Também acho. Pra mim, o Plenamente. time mais fraco é o Corinthians. Você acha que por isso, então, a equipe não deslancha? A equipe do Fluminense ou Do a equipe Corinthians, do Corinthians? Corinthians. A equipe do Corinthians, eu acho que eles acham que eles são algo a mais Do que eles realmente são. do que realmente eles são. Mas, Eu acho isso. E o Corinthians tem um problema sério no meio de campo, entendeu? Porque eles escalam 3 homens, né? No Sim. meio de campo. E quem escala 3 homens, escala normalmente um único de armação, né? Quem escala um único de armação tem um problema sério. Por quê? Porque facilita a marcação do adversário. Vai toda em cima desse homem de armação, né? Quando você tem 2, como, por exemplo, teoricamente tem o Fluminense, né? Ou tem um Flamengo, um Botafogo, a marcação fica dividida, né? Então fica muito mais complicado para a marcação do adversário você ter 2 homens de armação no meio de campo, né? Uma pena, por exemplo, para os corintianos ver o Danilo no banco de reservas. Mas o Danilo tem sido extremamente criticado pela torcida do Corinthians, né? Houve uma invasão semana passada no CT e o Danilo foi o único jogador citado nominalmente pela torcida, né, na crítica. Agora, eu acho isso muito estranho. O time é líder, pode não ter um elenco muito forte, mas eles são líderes do campeonato e a torcida vai no treino para protestar, mesmo se eles fossem os últimos. Eu acho isso um absurdo. Não Eu justifica. concordo. Agora, líder, eu nunca vi isso. Agora, sim, o Danilo, eles tinham que pelo menos dar um descarte nessa partida, porque o Danilo entrou fora de posição, né? Exatamente. Exatamente. Se o cara jogando na posição dele não tá indo bem, ele entra numa posição que não é a dele, pelo menos nessa eles tinham que descontar. Não, com certeza, com certeza. Quem tá jogando muito mal no time corintiano também é o Jorge Henrique. Pra mim, ele nunca jogou aquele futebol todo, não, sabe? Nem no Botafogo, entendeu? Pra mim, ele nunca jogou esse futebol todo que dizem que ele joga. Eu acho que o único que tá realmente dando o máximo lá no Corinthians é o Liedson. Também. Não, eu acho que o Liedson e aquele William. O William, São os dois Bom também. jogador. E o Eldinho, lateral direito. Talvez até merecesse uma vaguinha na seleção, quem O sabe. Aldinho? É. Não, porque ele, na minha visão, Instável ele. ele fica atrás do Bruno Vieira e do Jonas do Curitiba. E Sim. do próprio Mariano também do Fluminense. Eu Sim. acho que o Eldinho ele é meio instável ainda. Ele joga ótimas partidas e 2, 3 ele joga péssimas partidas. E aí volta bem de novo. Ele é muito instável. Tá oscilando ainda. Muito. Voltando a falar do Fluminense, vocês acham que essa defesa tricolor se portando bem se deve à volta do Leandro Eusébio ou à chegada de jogadores como o Diogo e o Rodrigo? As duas coisas. Eu tenho uma terceira opção. A Manda. saída do nosso querido... Márcio Rosário. Tá explicado. Eu acho que são as 3 coisas, né? A saída do Márcio Rosário, a volta do Leandro Eusébio
e a chegada a volta, né, do Diogo e a entrada Tem do uma Rodrigo. quarta também. Hum. A volta do Fred. Eu acho que o Fred, ele anima o time por um todo. É verdade. E, aliás, o que o Fred jogou, meu amigo, Partidaço, foi hein? demais. Eu acho que o Fred, ele, quando ele não fica muito nervoso e quando ele não fica omisso nos jogos, o time muda. O time muda radicalmente. Sem dúvida. Mas vamos dar uma ressalva que o gol dele foi um gol de sorte, né? Claro, claro. Foi Gol espírita. Foi É. gol espírita. A bola bateu na cabeça de um, no bumbum do outro, né? Exatamente. Agora falando de novo, pegando o gancho do Martinucci. O Martinucci, vocês acham que ele é jogador realmente só de segundo tempo? Não, eu acho que ele é titular. A princípio, pra mim, ele tá parecendo ser jogador de segundo tempo, mas ele mostrou a qualidade dele na Libertadores, entendeu? Só Pelo que- Penharol. Isso, mas ele precisa ainda de adaptação. É Pra complicado mim, ele é isso. titular absoluto do Fluminense. Eu acho que ele não tem que ficar de fora. Ele é um grande Também jogador. acho, concordo. E ele, do meio pra frente, ele é muito perigoso. Como é que você vai deixar esse tipo de jogador de fora? E se tá jogando dessa forma com o Marquinho, por que não fazer isso com o Martinucci, que leva muito mais perigo? Exatamente. Agora a gente vai ter Bahia e Fluminense, o jogo lá no Pituaçu. O que esperar desse O jogo? Fluminense passa o carro no Bahia. Exatamente. Eu acho vitória do Fluminense. Vitória Não do tem nem o que Fluminense. discutir. O carro do Bahia tá fraquinho, tá E com outra, as rodas. Papai Joel vai colocar um cinto lá no Bahia. Um ferrolho daqueles, Não, é um né? cinto mesmo, porque é um cinto muito. Porque se ele jogar muito atrás, o Fluminense vai partir com tudo pra cima dele. Eu Vai acho, tu- Fala, pois não, Bruno. eu acho que o Bahia vai dificultar pro Fluminense. Vai ser uma vitória magra do Fluminense, entendeu? Sim. Devido a esse ferrolho, como o Diniz falou. O Joel conhece o time do Fluminense e ele sabe o que ele deve fazer. Vai ser difícil. Conhece na época que tinha jogadores pesados, mas não conhece agora com jogadores leves. Essa é a diferença. Bem, a minha opinião ainda persiste, entendeu? Aí depois da partida a gente depois debate. Claro, verdade. mas só que ele conhece os jogadores pesados do Fluminense, como o Valência, o Edinho. Agora, tem outros jogadores também que chegaram ali que o Papai Joel realmente não conhece. E são perigosos. E que se ele jogar atrás, vai ser goleado. Sobis. Se jogar né? atrás, vai ser goleado. Mas eu não acho que o Bahia vai jogar atrás. Acho que o Bahia vai jogar no contra-ataque. Vai jogar no ótimo. contra-ataque, tem o Reinaldo numa fase lá muito boa, né? Ele tá melhor fase dele, assim, de 2 anos pra cá, do Reinaldo, Não. tá sendo agora no Bahia. E tem mais um fator também. Eles em casa não jogam direito. É É verdade. verdade. tem isso Eles em mesmo. casa eles conseguem perder até pro Grêmio, né? É verdade. Mas o Grêmio já conseguiu até melhorar também. o Grêmio tá melhorando aos pouquinhos. Até pro Grêmio, porque o Grêmio tá ali pertinho da zona de rebaixamento, né? Pô, Tava. o Grêmio já tem 30 pontos. Tá 6 É. pontos. Tá 6 pontos. Não, tá pertinho da zona de rebaixamento em relação ao Fluminense, né? Ah, claro. Agora o Fluminense não vai ter Mariano, Diogo e Digão, todos suspensos por terceiro cartão Mas amarelo. o Digão é suplente, então não tem nenhum problema. Mas O grande problema é o Diogo, na minha visão, que ele pode usar Fernando Bob. E o Mariano. Fernando Bob já vai entrar também. que não tem reserva, né? Esse é o Mariano? grande O problema. Mariano tem o Wallace. Que isso? Não, mas ainda não chega no nível dele. Peraí, ele tem 17 anos, ele tem que ganhar horas de voo. Que isso? Não, tudo mas- bem, mas não é o mas- mesmo nível, né? Mas olha não só. é o mesmo nível, mas ele tem que ganhar horas de voo. Mas será que o Abel vai ter coragem de usar o Wallace? Bom, eu vou achar um absurdo se ele não usar. Ele vai fazer o quê? Ele vai botar quem? O Souza? Pode Vai Ah, pro- Provavelmente, Vai. do jeito que as táticas Jedi dele vão, é bem capaz que ele bote mesmo Bom, Souza. eu Com não sei. certeza. Eu não sei porque ele conhece bem o elenco, ele sabe o elenco que ele tem. O Wallace merece ter essa chance. Não, com certeza ele merece. Com certeza ele merece. Mas do jeito que Abel é, meu amigo, ele vai botar o Souza. É de se esperar, né? Tô com um Espero. palpite que ele vai mudar o esquema, vai botar um trio de zaga e Pode vai ser. improvisar alguém de ala. Isso. Ou Souza. Ele já fez isso. Em Ou o outras próprio partidas ele já Fernando fez Bob. isso. Quando o Mariano Ah. ficou de fora, ele mudou o Sim. esquema pra botar um ala, Eu acho que não tem nenhuma um necessidade. volante É só de você ala. manter e, poxa, botar o Wallace. O Wallace é rápido, é um bom jogador. Ah, mas ele tem pouca idade. Tudo bem, mas é uma chance que ele merece receber no ouro. Fluminense. De Ele ouro, né? merece isso. É verdade. Agora, do lado de fora de campo, a gente teve uma rixa entre o treinador Tite do Corinthians e o Sandro Lima, que continuou. O Tite disse que teria sido chamado de babaca. Ele falou que não era um babacão. Não era um né? babacão, O negócio, Olha, coisa bem- o assim, tá Sandro chata, né?
Tá chata essa briga. Tá muito chato. Sandro Lima, pelo amor de Deus, vamos parar com isso, né, meu amigo? Você tá levando um sujeito extremamente educado a dizer que não é um babacão, né? É extremamente educado, mas que fez uma declaração infeliz Sim, sobre os últimos lógico, anos do lógico. Campeonato Brasileiro. Mas é aquela coisa, eu acho que o Sandro Lima tá estendendo demais e às vezes tá querendo até aparecer mais do que o Fluminense, justo numa hora que o Fluminense tá indo muito bem no Campeonato O Brasileiro. Fluminense não precisa disso. É. O Fluminense não precisa desse tipo de gente. Até porque ele vai morrer e o Fluminense vai ficar aí. E já basta dessas rixinhas, já basta aqueles passados Euricos Mirandas, aqueles Márcios Bragas. E ele deveria ir num treino do Fluminense e falar o seguinte: jogadores, o técnico fulano de tal falou isso sobre o Fluminense, vocês concordam? Isso é um ânimo, é um gás a mais que o Fluminense tem para Sim. continuar lutando pelo título, porque é possível. Só não pode... Ainda mais nesse jogo do Fluminense-Corinthians, né, que o Tite falou isso. Exatamente. Exatamente. Para chegar, por exemplo, até o Corinthians hoje em dia é o time a ser batido. O Fluminense está a 6 pontos do Corinthians. Exatamente. Tem que E usar o isso. Corinthians tem um jogo duríssimo, que é contra o Santos. Exato, 2, né? Um contra o Santos e outro contra o São Paulo. exato. Exato. E o Fluminense tem parcialmente considerado 2 jogos mais fáceis, né? Que é o Bahia e o Avaí. Né? É verdade. Sem dúvida. É o jogo entre Bahia e Fluminense às 4 da tarde de domingo. O Giro Tricolor fica por aqui, mas tem tempo para o recado final de Bruno Ávila. Bem, o meu recado final ele vai por conta de uma coisa engraçada. A estatística é uma coisa bem engraçada. Vocês sabiam que se o Campeonato Brasileiro começasse agora no segundo turno, o Fluminense seria o vice-líder do Campeonato Brasileiro e, por exemplo, o Flamengo, que passou boa parte do campeonato lá em cima, seria o lanterna? E o Flamengo Sim. que passou boa parte, inclusive, sem perder. Isso. O Fluminense não seria o vice-líder, não. O Fluminense seria o líder. É Não, o não. único time que tem 4 vitórias. Está escrito aqui, 12 Globoesporte.com. pontos. Classificação do segundo turno, após 4 rodadas, tem Flu na ponta e Fla na lanterna. Fluminense... Quem seria o primeiro? O Flu na Não, ponta. na verdade, o Fluminense ficaria na Se o ponta, Flu isso na mesmo. ponta é o Ah, sim. Isso, o Flu é corrigindo líder. então, o Fluminense seria o líder do campeonato. E o segundo, se eu não me engano, é o Grêmio. Isso. Olha só, esses acasos do futebol, essas curiosidades do futebol. Normalmente a classificação muda muito, né? Do primeiro para o segundo turno, né? Até porque tem sequência de jogos também, né? Aí você tem que usar o elenco todo, né? Contusões, suspensões, muda Jogos- muito. Jogos quarta, domingo. É. Pois não, Bruno? Só mais um detalhe, no segundo turno, o aproveitamento do Fluminense está como 100% e o do Flamengo está como 0%. Que coisa, hein? Totalmente discrepante, né, com relação ao campeonato no geral. Os extremos da dupla Fla-Flu. Fernando Diniz, seu recado final tricolor. Bom, meu recado final, no caso do Fluminense, vai pro Fred, né? O Fred fez uma partidaça ontem diante do Corinthians, né? E o Fred normalmente cresce nesses momentos decisivos. Tomara que o Fred continue assim, continue jogando muito bem como ele jogou diante do Corinthians, que a torcida do Fluminense vai continuar gostando dele. Ainda mais. E vai perseguir pra querer autógrafo, pra querer tirar foto com ele. E não vai perseguir como fez outrora, né? Exatamente. Recado final de Fernando Quaresma. Eu também quero ir nesse mesmo segmento do Fernando Diniz, também quero deixar esse meu recado final ao Fred, que é um grande líder dentro do Fluminense. Quando ele fica mal, a equipe fica mal, mas quando ele tá bem, ele joga muito. Eu sempre defendi que ele era um grande pivô, realmente, do futebol brasileiro. Excelente. Apesar das suas atitudes extra-campo, que eu não concordo, mas eu tenho que analisá-lo dentro do campo. Fora do campo, não sou eu que sou formado em psicologia. Eu não sou isso. Eu sou jornalista, então eu tenho que analisá-lo dentro do campo. E o Fred, dentro do campo, nesses últimos jogos, tem entrado muito bem, tem dado uma força muito boa ao Ciro. O Ciro também está aparecendo muito e o Lanzini também. E aos Sobis também, né? E ao Sobis também. No meu recado final, fica o lamento de ver mais uma vez o estádio do Engenhão com gramado em situação deplorável. E vai entrando mais areia no futebol carioca para remendar a falta de grama, hein? É verdade. E olha, a gente vai falar já também sobre o jogo do Flamengo. O gramado do estádio do Macaé também não tá legal não, hein?
Rio de Janeiro, até quando ou até sempre vai acontecer isso com os estádios aqui do Rio? Mas não é só do Rio, não. É, sem Não é só dúvida. do Rio, não. A gente deixou aqui no Rio porque nós estamos falando do Rio de Janeiro. Mas se você olhar como é que tá a Arena da Baixada, tá pior do que o Engenhão. Tá um terror. Mas isso já foi falado, né? Arena da Baixada, alguns outros estádios que a gente citou, principalmente no Nordeste, Sim. tem estádios ruins. A gente Sim. agora só situou mesmo no Rio, mas a gente já falou em outros programas sobre os estádios Brasil afora. Sem dúvida. E se você quer uma formação de verdade, venha para a Unicarioca. Ensino superior nas unidades Rio Comprido, Jacarepaguá, Meier, Bento Ribeiro, Centro e o projeto de 3 Rios. Venha para a Unicarioca e coisas boas irão até você. Acesse o Debate Bola 4 Linhas via YouTube, youtube.com/blog 4 Linhas. O 4 em numeral, youtube.com/blog 4 Linhas. O empate do Vasco, a goleada sofrida pelo Botafogo, a nova derrota do Flamengo e um giro de resultados do futebol do país afora estão na edição do programa 4 Linhas de hoje, que você pode acompanhar também pelo nosso blog, radio4linhas.blogspot.com. O 4 por extenso, radio4linhas.blogspot.com. 4 Linhas, a comunicação está no ar.